A gente brinca lá em casa, arquétipo da mãe, geralmente você tem a imagem do cabelão. Pro Vitor, arquétipo da mãe é cabelo curto, porque a mãe, a avó, todo mundo na família, as mulheres tinham cabelo curto. Então, eu acabo indo mais para neurociência, para a parte da simbologia na neurociência, e usando o arquétipo na fala, que para mim ele prende muito a atenção das pessoas quando você usa. Você usa muito o arquétipo na fala, inclusive. Como? Me diz. Você fala mais calmo, mais pausado. Então, quando você fala, usando os arquétipos, você libera determinadas doses de hormônios, pequenas, mas que produzem sensações. Então, quando você, por exemplo, fala na voz do amante, que não é o seu caso, às vezes você fala, né, amiga? Um pouquinho. Às vezes. Fala, acho que sim. Fala. Você acaba liberando ocitocina na pessoa que está ouvindo. Então, você produz sensações e isso faz com que ela fique mais presa àquilo que você está falando, ao seu assunto. Pode continuar. Os arquétipos, eles são imagens primordiais que eles estão no inconsciente coletivo. Eu utilizo também os 12, né, que são 12 arquétipos de marca. Por mais que existam... sem Cleópatra, mas por mais que existam muitos arquétipos, né? Jung utilizava outros arquétipos, enfim. E esses 12 é porque eles são extremos de personalidade. Então é muito bom de utilizar eles para justamente transformar o branding de uma pessoa e o posicionamento de uma pessoa, porque são extremos de personalidade geral. Então você não precisa falar de um outro arquétipo, porque, por exemplo, a Cleópatra, ela tá dentro do arquétipo do amante, de uma certa maneira, entendeu? Ela tá ali, né, pairando, amante e governante, é uma junção. Então não precisa ir para outros personagens, porque na mitologia tem muitos arquétipos, né? Então você não precisa simplesmente porque é uma complicação desnecessária. Os 12, eles já preenchem tudo isso. E aí eu separo também por narrativa, só que a narrativa é o roteiro, né? Então é a história que está sendo contada, a energia já é a fala, né? A maneira que está sendo falada, e a personalidade é a imagem. Porque a personalidade ela está em conjunto com a imagem, não tem como separar uma coisa da outra. Até a pessoa que ela vai mudando a imagem dela, a personalidade vai se transformando junto. Então, se você se veste como governante, é aquela história, né? Fake until you make it. Se a pessoa se veste daquele jeito, uma hora ou outra ela vai começar, a postura dela vai mudar, confiança vai mudar, então a personalidade muda. Então é assim que eu utilizo. É o que eu chamo de raio-x do look. Porque você tá se vendo, não tem como você não internalizar. E a pessoa que você mais vê é você mesmo. Quais são os 12 arquétipos? Vocês lembram de cabeça? Sim. Porque essa frase que você falou, né? Fake until you make it. O Sêneca falava algo parecido há 2000 anos. De uma maneira mais elegante. Tava sentindo falta dele aqui, viu? Ele falava que as disposições internas se adequam às externas. Então, por exemplo, se você está triste, mas você se força a sorrir, talvez você fique feliz depois de um tempo. Ou seja, você finge até que aquilo acontece de fato, né? Ele tem vários outros pensamentos que corroboram com essa ideia geral. Mas isso que você falou faz muito sentido. Se você vê uma pessoa que ela tá com uma postura totalmente retraída, ela demonstra para os outros que ela tem pouca confiança e ela em si deve estar pouco confiante no momento. Se ela já ajeita a postura dela, é até uma ideia do Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, ele coloca lá da questão das lagostas, né? Sim. Ele fala que toda sua estrutura se adequa àquilo que você está fazendo. Se você muda a postura, você começa a respirar mais confiante, você de fato vai demonstrar para os outros e para si mesmo que você está mais confiante. Colocar os seus ombros para trás, né? A dica, inclusive, quando for palestrar, né? A gente tava lá, o pessoal faz a pose do super-homem, a gente faz né? a pose do super-homem. Eu falei pro Vitor, peraí, deixa eu fazer a pose do super-homem aqui, pra poder, né? Você fez isso, e sorrir. Claro, eu sempre faço. Você sempre faz isso? Eu não sabia que você fazia. A gente sempre agora... faz. E sorrir. Sorrir, que é pra poder... Fica igual a louca lá. E sorrindo. Pra poder... Não, e isso libera hormônios no seu corpo que traz confiança e faz com que você performe melhor. Então, pra quem tem medo de palco, aí é uma boa dica. Você manda uma mensagem, tá tudo bem. Sabe qual é a boa dica pra quem tem medo de palco? Ensaie. É muito melhor do que isso. Também, exatamente. E o quê? Ensaiar. Porque, por exemplo, eu nunca fiz postura do super-homem pra entrar. Porque antes de entrar numa palestra, eu já vi aquele conteúdo tantas e tantas vezes que eu tenho total domínio do que eu vou falar. Aí não tem como ficar assustado. Mas o Bruno tem muita paciência. Não, eu ensaio tudo que eu vou fazer. Ensaia tudo. E não é que ele... vou dar uma palestra de 2 horas, uma aula de 2 horas. Ele revê a aula de 2 horas, todos os slides e repassa o que ele vai dizer. Então, quando você vê a aula do Bruno e fala, nossa, esse cara sabe dar aula pra caramba, é claro, porque, primeiro, ele não só deu essa aula centenas de vezes já, como ele já deu, toda vez que ele vai dar, ele treina. É bizarro. Não,